Olá, gente boa. Tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco então sobre a questão da saúde indígena. É muito importante nós lembrarmos que o Brasil é um país muito extenso, é quase um continente, e nós temos várias situações dentro do Brasil, de território, a gente poderia dizer assim, e com características específicas. Então, quando se pensa em saúde indígena, nós temos que ver que a maneira como foi constituído o sistema para atender os povos indígenas foi um pouco diferente do que o Sistema Único de Saúde. Então, ele virou o que a gente chama de um subsistema de saúde indígena. Então, dentro desse subsistema do SUS, é que nós temos todo o atendimento às populações indígenas. Aí vocês vejam assim: nós tivemos uma série de notícias que percorreram o mundo sobre o drama dos Yanomami. Então, a gente tem que compreender como é que se estruturam os serviços e onde é que estão os locais onde se atende a população indígena. Nós temos diferenças muito grandes, são as diferenças regionais, como a gente vinha falando dessa questão do que é o Brasil. E aí a gente tem algumas facilidades no sul, por um lado, e grandes dificuldades na Amazônia. Então a gente tem que pensar que o nosso trabalho farmacêutico é um trabalho que tem que pensar no território, no território. E na organização do subsistema de saúde indígena. Essa organização começa, então, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é o elemento executivo do subsistema de saúde indígena, onde se tem nessa secretaria uma hierarquização não por estado, mas pelo que se chama Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, os DISEI. Então, esse DISEI, ele atende várias regiões dentro desse território do distrito, que é formado por uma estrutura abaixo da coordenação do DISEI, os polos base. E o polo base atende as unidades básicas de saúde indígena. E, além disso, para algumas situações clínicas que não podem ser tratadas na aldeia, se leva, então, para o que se chama Casa de Saúde Indígena, as CASAI. E depois, se for necessário, tu também tem a referência e contra-referência ao Sistema Único de Saúde, onde tu vai para o nível terciário, para os hospitais. Então, de certa maneira, o que se faz é uma atenção primária, um pouco de atenção secundária, e muitas vezes na CASAI se vai um pouquinho além. Tá? É um atendimento, às vezes, mais especializado. Então, eu tenho que compreender isso para, a partir dessa estrutura, eu pensar em quais são os serviços que o farmacêutico pode oferecer. Certo? Então, nós vamos fazer um resumo agora e vamos tentar compreender melhor essa questão, então, dos serviços farmacêuticos dentro da CESAI. Olá, gente, tudo bem? Então, vamos agora conversar sobre o serviço farmacêutico na saúde indígena, fazendo aqui um resumo
do que a gente conversou. Então, dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos a organização do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, SASI-SUS, que tem para sua execução a responsabilidade dentro do Ministério da Saúde e da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. Essa CESAI está organizada por meio de distritos sanitários especiais indígenas, onde então esses DSEI é que vão pegar e fazer todo o atendimento do indígena que estiver com algum agravo de saúde. Então, ele está lá na sua comunidade indígena, tem um problema, ele vai até a unidade básica de saúde indígena mais próxima, que pode ser que não seja na sua aldeia, né, mas é dentro da comunidade, e de lá, então, desculpe, ele é atendido, e se tiver um agravo de saúde maior, ele vai até o polo base. E do polo base, se não tem condições de atender ao que ele demanda, ele é encaminhado a uma casa de saúde do índio. Ou então, se for o caso, há uma referência dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é dessa maneira que nós temos a estruturação. O polo base é muito importante, porque no polo base, além do DSEI tem um almoxarifado grande, ele manda para o polo base vai distribuir para as unidades básicas de saúde e os medicamentos, como também para a casa de saúde do índio. O que acontece com os distritos sanitários? É que, por exemplo, o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, ele tem um território para atender. Esse território tem 96.500 quilômetros quadrados e atende cerca de 31 mil pessoas. Dessas 31 mil pessoas, elas estão distribuídas em 366 comunidades. E a organização dentro do DSEI é por meio de 37 polos base e mais as unidades básicas de saúde indígena, onde eu tenho, era 36 unidades, mais as 37 daqui dos polos base, e uma casa de saúde indígena. Gente, nessa estrutura aqui, em 73 locais se tem medicamento. Só que vejam só, o acesso a todos esses locais é por meio de acesso aéreo. Então, eu preciso de um avião ou de helicóptero para chegar lá. Então, eu venho, por exemplo, o DSEI está em Boa Vista, em Roraima. Dali sai um avião lá para o Polo Base Surucucu, onde nesse avião eu posso ir lá com uma carga muito razoável, porque tem uma boa pista de pouso, e dali, desse polo base, para os locais onde tem medicamento, eu tenho que enviar, às vezes, por via terrestre, mas caminhando até uma aldeia, que estão algumas ali perto do polo base. Então, eles vêm até o polo base, tem alguma necessidade, ou muitas vezes eles estão lá na aldeia, se tem que caminhar até lá com um cesto. Quase sempre é um agente indígena de saúde que coloca, né, firma na testa o cesto e leva os medicamentos até lá, junto com um técnico de enfermagem. E então é assim, é dessa forma que se vai lá. E olhem o custo que é, né, essa via aérea. E imaginem que em alguns outros locais tu vai de helicóptero. Só consegue pousar de helicóptero. E o contraste é de um DSEI Yanomami lá na Amazônia com um DSEI no interior sul. O DSEI interior sul, o que ele é? Ele é um DSEI que atende o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. E tem 156 mil quilômetros quadrados como área territorial, onde estão 37.345 pessoas indígenas.
que estão distribuídas em 199 aldeias, e aqui, pelas facilidades que se tem de acesso, só tem 12 polos base. E veja que a área é muito maior, e 65 unidades básicas de saúde indígena. E a maior parte é terrestre. Ah, tu tem alguma dificuldade às vezes, por quê? Mas tu vai no asfalto durante um bom tempo e daqui a pouco tu tem que pegar uma estrada rural e aí tem um pouquinho de dificuldade para chegar até a unidade básica de saúde indígena. Mas é isso. Quanto à seleção de medicamentos, nós temos que estar bem atentos que os agravos e os problemas de saúde de cada comunidade são diferentes. Vocês vejam assim, o Ziequana e o Sanomã estão lado a lado, bem dizer. Tu chega no posto Demini, o novo Demini, e dali, para um lado tu vai, tu tem o Ziequana, para o outro lado tu tem o Sanomã. Aí o que acontece? O Ziequana tem toda uma história de vida, e eles, por exemplo, têm hábitos alimentares muitos da civilização ocidental e cuidados. E eles têm hipertensão, diabetes, dislipidemia, enquanto que o Sanomã eles têm mais doenças infecto-contagiosas. Então, os medicamentos podem mudar. E outra questão é, se um Sanomã chega e quer voltar logo para a aldeia, e eu tenho o que lhe dar um antibiótico, ele é oral ou injetável o melhor? Se o injetável for de uma única administração, então eu tenho que pensar que o melhor é ele tomar um injetável. E quem é que eu tenho lá na aldeia, por exemplo, para cuidar e poder dar os antibióticos por via oral para ele? Será que o agente indígena de saúde vai saber isso? Outra questão é, se eu tenho um xarope, vocês veem, tem muitos Yanomami que viram que o xarope é delicioso, que ia dar para as crianças, eles experimentam para ver se não é ruim para a criança. E aí o que acontece? É um doce. E muitos aí querem o xarope achando que é um alimento. Então, eu tenho que cuidar muito as especificidades de cada comunidade para fazer uma boa seleção de medicamentos. Armazenagem. Vocês vejam, 70% da população indígena está na Amazônia. Então, no Odissei, a Amazônia tem altas temperaturas, traz locais úmidos, e aí toda essa distribuição no meio da floresta. Como é que eu vou fazer? Então, eu tenho um grande almoxarifado no próprio Odissei, do Odissei tem um almoxarifado intermediário no polo base, e dali eles vão para as aldeias. Gente, se eu não tenho luz o tempo todo, como é que eu conservo medicamentos que necessitam de refrigeração? Como é que deve ser a infraestrutura do local onde tem os medicamentos e tem a umidade? Será que eu consigo ver todos? Vocês vejam, se eu tenho 2 farmacêuticos no Dissei Yanomami, como é que ele vai olhar 73 locais, vai supervisionar, se ele tem 73 locais onde existe medicamento e a ida é por via aérea e demora bastante para chegar lá? Como é que eu vou pensar nisso? Então, eu tenho que ver como é que acontece a distribuição dos medicamentos para verificar qual é o tipo de estrutura que eu tenho que ter. Vocês vejam assim, aqui no sul, sudeste e nordeste vai tranquilo. Agora, onde eu tenho terras alagadas, péssimas estradas, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso pensar? A gente vai dar uma olhada em alguns tipos de distribuição, tanto terrestre, fluvial e pelo ar. E aí a gente tem que ver tempos de condições de navegabilidade. Tem colegas que relataram que às vezes levam 14 dias, 10 dias para chegar até uma aldeia para levar os medicamentos. E vão lá navegando pelo rio com a lancha, e daqui a pouco simplesmente baixou o nível e tem como uma cachoeira, vamos dizer assim, e aí tem que puxar o barco e tudo que tem dentro
para o lado do rio, fazer uma picada para ir até mais acima para levar adiante os medicamentos. Então tem que conhecer direito como é que se vai e como é que eu tenho que armazenar esses medicamentos para poder distribuir. E pelo ar, quais são as condições de voo e de acesso? Como é que eu posso mandar para lá? Né? Então a gente vai dar uma olhada nisso aí. E nos serviços clínicos, vocês vejam, se eu tenho muitos locais onde vão medicamentos, a informação deve acompanhar o medicamento. Eu vou ter que dar um jeito de, principalmente daqueles medicamentos que não são do dia a dia, de um caso especial, como estava eu lá no meio da selva, com uma prescrição de griseofulvina, e eu não tinha as informações, não tinha acesso. Foi até ridículo, porque eu peguei o celular para tentar ver a internet, e era um ato, né, normal, e eu estou lá e não tem conexão nenhuma, a única conexão que tem é via rádio. Então, é importante a informação sobre medicamentos, conversar com o pessoal. Além disso, assim, a gente tem que revisar a farmacoterapia. Será que está fazendo efeito em alguns medicamentos? Por exemplo, para hipertensão e diabetes, até eu posso ver isso e treinar pessoas. Então, é importante que eu veja, porque tem alguns indígenas que estão com a prescrição lá por 6 anos e ninguém revisou, inclusive para a saúde mental. E na CASAI? Aqui eu poderia fazer um atendimento individual. Eu vi lá na CASAI, pertencente ao Dissei Yanomami, tinha 2 farmacêuticos atendendo ali. Mas será que eu consigo atender 300 e poucos pacientes como tinha ali? Como é que eu posso fazer isso para esse atendimento? Também a equipe, a gente pode discutir algumas coisas, né? Pode fazer um projeto terapêutico singular. É singular porque é aquilo específico para aquela pessoa, para a sua história, para a história da sua comunidade, da sua família, né? Então, também, como supervisionar, a gente deveria supervisionar as unidades básicas de saúde indígena e fazer educação continuada, principalmente para os agentes indígenas de saúde. Às vezes eles trocam, né, de pessoa que vai ser o agente indígena de saúde, porque o cacique quer dar oportunidade para outro, tem várias coisas aí. E eles não são treinados, e a gente deveria treinar eles, tá? E como também toda a equipe de saúde, a gente deveria treinar sobre o uso de medicamentos, para que não aconteçam alguns problemas graves até que acontecem, como não pensar que qualquer doença que tenha ocular, eu possa utilizar um colírio. E como aconteceu, o agente indígena de saúde teve um surto de conjuntivite e administrou o colírio que tinha na sua farmacinha. E aí era para dilatar a pupila, que eles estavam vendo lá catarata e outras coisas. O que é que aconteceu? O pessoal começou a ficar cego, e achando que estava ficando cego. E aí todo mundo, que gozado. Gozado não. É quem é que não preparou ele, quem é que não deu informação para que o colírio correto fosse utilizado, que soubesse como é que são, né? Então aí vai, inclusive, para toda a equipe, essa questão da educação continuada. Certo, gente? Então vamos dar uma olhada depois nesses caminhos dos medicamentos em cada uma das áreas que a gente tem. Beleza, gente?